Deputado, o senhor falou, citou o sindicato, citou a necessidade de unidade, né? A gente tem visto um dos temas, talvez seja o primeiro grande tema que apareceu, o tema programático das eleições presidenciais deste ano, foi a questão da legislação trabalhista, né? Que apareceu, houve um debate grande, tudo. E a gente sabe que dentro do PT, dentro da base lulista, há muita gente que defende uma mudança, não vou dizer uma revogação, mas uma mudança substantiva na reforma trabalhista que foi aprovada durante o governo Temer em 2017. E o governador, ex-governador Geraldo Alckmin, ele é um tanto quanto crítico a essa mudança, até porque ele vê como positiva a reforma trabalhista ocorrida. O senhor acha que esse ponto ele é conciliável, ele é irreconciliável, isso vai causar problemas futuros, uma vez com Lula e Alckmin sendo eleito presidente e vice, vai gerar faísca? Como é que o senhor vê isso? Eu tenho conversado bastante com o Lula sobre isso e tive a oportunidade de também conversar isso com o governador Geraldo Alckmin. E tenho a minha opinião sobre isso. Primeiro que participei, né, contra a reforma trabalhista no Congresso Nacional e perdemos, né? E acho, as conversas que nós temos tido com o Lula, essas conversas foi feita comigo, com o presidente da CUT, Sérgio Nobre, com o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, uma conversa muito clara com o Lula. Primeiro, assim, de que nós não queremos a revogação da reforma trabalhista. Nós precisamos revogar alguns pontos da reforma trabalhista. Porque se nós estamos falando de livre negociação, e é isso que a reforma propõe, as partes têm que ter condição de igualdade. E a reforma trabalhista impediu isso, na medida que deixou o Sistema S com o patronato e tirou os recursos dos sindicatos, ou seja, enfraqueceu o poder de negociação dos trabalhadores. Então, um dos pontos que eu disse e que acho que tem que ser revogado, não a reforma, revogar o ponto. Não precisa nem revogar, precisa alterar o ponto. É o artigo 611-B, que trata da questão das contribuições dos associados sindicatos, que está proibido lá no artigo. E a outra questão é a questão de terceirização. Hoje foi liberado geral essa terceirização e não funcionou, precarizou o trabalho. Então, são alguns pontos, estou levantando aqui 2 pontos que a gente tem tratado com Lula, e falei também com o Geraldo, que ninguém está querendo, a não ser grupos minoritários, inclusive no PT, ninguém está falando de revogar a reforma trabalhista. Nós queremos corrigir alguns pontos. Além disso, nós temos tratado com o Lula de, por exemplo, de ter uma política para o salário mínimo, que nós implantamos no governo Lula, uma política para o salário mínimo que possa crescer o salário mínimo acima da inflação. Essa é uma das lutas e uma das questões que nós estamos tratando com o Lula muito sério. Nós precisamos ter uma política de recuperação do poder de compra dos aposentados. Esses 30 milhões de aposentados hoje estão quase passando fome, não tem dinheiro para comprar remédio. Então, nós também queremos ter uma política para os nossos aposentados. Nós precisamos ter uma política para esses milhões de empregos que apareceram, tipo o pessoal do fast food, entregadores de comida, do Uber, dos taxistas, que praticamente foi dizimado, estão trabalhando quase como escravo. Então, nós precisamos ter também esse pessoal no mercado de trabalho com dignidade. Enfim, um pouco isso. E ter também uma reforma da estrutura sindical, uma reforma que possa ter sindicato representativo e que possa representar os trabalhadores. É nessa base que nós estamos conversando com o Geraldo Alckmin e nós estamos conversando com o presidente Lula. Desculpe interromper o senhor, mas exatamente nessa base, essa pauta, né, que é uma pauta que vem sendo defendida pelos sindicatos, o senhor vê que então tem entrada e teria diálogo com o ex-governador Geraldo Alckmin com relação a esses pontos, por exemplo? Acho que sim, porque uma política para o salário mínimo provou que ajudou o Brasil, né? Quando você tem aumento para as pessoas pobres, ajuda o mercado, ajuda as lojas a venderem mais, as fábricas a fabricarem mais. Foi isso que aconteceu exatamente no governo Lula, quando a gente teve um crescimento no último ano do governo Lula de 7,5% do PIB. Acho que foi a única vez que o PIB cresceu tanto na história, exatamente por causa da política de salário mínimo implantada no ano de 2011.